Amém. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 23. Salmo de número 23. Hoje à noite eu chamo a sua atenção para este salmo para pensarmos sobre o tema Nada me faltará. Nada me faltará. Salmo 23, Salmo de Davi. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos, renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim Ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo vale escuro da morte, não terei medo, pois Tu estás ao meu lado. Tua vara e Teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Amém. A declaração inicial do Salmo 23 é maravilhosa. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É uma declaração que dá para a gente fazer de boca cheia. Retrata, obviamente, o sentimento de uma ovelha plenamente satisfeita com o seu pastor, perfeitamente contente com os rumos e com as realizações da vida, conforme a provisão do seu pastor. A expressão nada me faltará traz consigo pelo menos dois significados. O primeiro deles traz o conceito de não se sofrer falta de nada. Não sofrer falta de carinho, de conselhos, de cuidados, de coisa alguma. A afirmação, portanto, pode estar afirmando completitude, ou seja, sentimento de se ter tudo. Eu tenho tudo, nada me falta. Ou eu terei tudo, nada me faltará. A segunda ideia que a expressão carrega é a ideia de se estar plenamente contente com os cuidados do pastor. Ou seja, não desejoso de coisa alguma, não ansiando por coisa alguma, sem cobiça no coração. Se o primeiro significado afirma sentimento de se ter tudo, o segundo significado afirma um sentimento de se ter o necessário. Percebe a diferença? Eu tenho o necessário, nada me falta. Ou eu tenho tudo, nada me falta. Essa expressão, nada me faltará, portanto, ela pode descrever gratidão tanto pelas coisas que se tem, como pelo cuidado que se recebe. E às vezes a gente recebe o cuidado divino, não na intensidade ou na proporção como gostaríamos. Às vezes gostaríamos de mais, mas Deus nos dá menos, mas nos dá o bastante. Então essa expressão pode falar tanto de uma enorme quantidade, ou pode falar de um sentimento de satisfação com o pouco. Então, nada de errado com ela, necessariamente falando, desde que se tenha a consciência de quem provê todas as coisas, de como provê e para que Ele provê todas as coisas. E nós sabemos que o pastor é o Senhor Deus, como diz o próprio Salmo. O profeta Jeremias, por exemplo, ele tinha plena consciência de quem, com certeza, não tem a capacidade de prover todas as coisas ao ser humano. E quem é a pessoa que não tem qualquer condição ou condições de prover todas as coisas para o ser humano? O próprio ser humano. Nós, entregues a nós mesmos, jamais conseguiremos prover o mínimo necessário para a sobrevivência. Aliás, olha o que disse Jeremias. Jeremias disse assim, no capítulo 10 do livro dele, verso 23, eu sei, ó Senhor, que nossa vida não nos pertence,
não somos capazes de planejar o próprio caminho. Ora, se eu não sou capaz de planejar o próprio caminho, eu também não serei capaz de executar qualquer coisa suficientemente o bastante para mim. Então, quando a gente volta para o Salmo 23, a gente observa que Davi tinha consciência de que quem provia para ele era o Senhor. E olha que Davi era um homem sábio, ele era um pastor capaz. Ele foi pastor de ovelhas e a própria Bíblia diz que ele enfrentava com as próprias unhas ursos e leões. Mas mesmo assim ele tinha consciência de que tudo que ele tinha, e se nada o faltava, não é porque ele era capaz de prover tudo para si mesmo, mas o próprio Deus quem provia. Essa visão de Deus como pastor é uma visão compartilhada também pelo profeta Isaías. No capítulo 40 do profeta Isaías, no verso 11, ele diz assim: como pastor, ele, Deus, alimentará seu rebanho. Levará os cordeirinhos nos braços e os carregará junto ao coração. Conduzirá ternamente as ovelhas com suas crias. É o pastor quem alimenta o rebanho. É ele quem conduz os cordeirinhos. É ele quem nos carrega nos braços junto ao coração. É ele que cuida de nós e das nossas crias. Ele é o pastor. Isaías vai dizer no capítulo 60, no verso 4, algo tremendo, para mim um dos mais belos versos da Bíblia. Diz assim: porque desde o começo do mundo, nenhum ouvido ouviu e nenhum olho viu um Deus, um pastor semelhante a ti, que trabalha em favor dos que nele esperam. Que trabalha em favor dos que nele esperam. Então, juntando tudo isso, esse Deus que trabalha por nós, esse Deus que nos carrega no colo junto ao coração, o Deus pastor de quem Davi diz que sendo ele o meu pastor nada me faltará, a pergunta que fica é a seguinte: será mesmo? Será que nada vai me faltar? Gente, eu digo isso e pergunto isso porque declarações como as de Davi, a de Isaías, por exemplo, podem parecer estranhas para os homens, ou para homens como Davi, para homens como Isaías, para gente como eu e você, se a gente pensa apenas em termos de necessidades físicas ou materiais. Sabe por quê? Porque a gente sofre carências e necessidades. Então parece uma contradição quando a gente leva isso em conta. Isaías, por exemplo, que disse que Deus carrega as ovelhas junto ao coração, a tradição judaico-cristã nos conta que Isaías foi morto da seguinte forma: sob o reinado de Manassés, Isaías foi cerrado ao meio. Lá em Hebreus 11:37, quando diz que alguns foram cerrados ao meio, há quem diga que isso é uma alusão à morte de Isaías. Então, como é que Deus, que conduz ternamente as ovelhas com as suas crias, permitiu que um Isaías fosse cerrado ao meio? Será que na velhice Isaías foi vítima de maldição? Duvido muito. Davi, por exemplo, conforme os relatos bíblicos, Davi sempre foi perseguido, sempre foi acossado por Saul e pelos exércitos de Saul. Davi foi perseguido até pelo filho Absalão, que se desgostou do pai. Então, o homem segundo o coração de Deus foi uma pessoa que conheceu extrema privação, pobreza, dificuldades sérias, além, é claro, de profunda angústia de espírito. Portanto, gente, seria absurdo, com base na declaração de Davi, que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, seria absurdo afirmar que o Filho de Deus, a ovelha que se acha sob os cuidados do bom pastor, nunca vai experimentar falta de alguma coisa, ou nunca vai sofrer alguma necessidade. Lê do engano. Lembra de Paulo?
Olha o que Paulo diz sobre um momento da vida dele em Filipenses 4, verso 11. Ele escreve aos filipenses que haviam mandado uma oferta financeira para ele, e ele então agradece pela oferta, e ele diz: olha, eu digo isso, não digo isso por estar necessitado. Ou seja, ele estava necessitado. Não digo isso porque eu estou necessitado, pois eu aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito. Espera aí, Paulo, como é que Paulo seria capaz de dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, dizendo, como diz aqui, que ele teve necessidades? É importante que nós mantenhamos uma visão equilibrada da vida cristã. Do contrário, quando nos deparamos com textos como o verso 1 do Salmo 23, de duas uma: ou a gente compreende adequadamente, à luz de todas as Escrituras, o que Davi disse, ou a gente vai caminhar com Deus por um tempo, e diante da primeira grande necessidade que nós passarmos, nós vamos chamar Deus de mentiroso e vamos abandoná-lo. Porque que Deus é esse que diz que se Ele é o meu pastor, nada me faltará? Deixa eu passar por necessidade agora. Percebe a dificuldade de um texto como esse? Então é importante que a gente mantenha uma visão equilibrada da vida cristã. E para tanto, meus irmãos, basta a gente considerar vidas como, por exemplo, a de Elias, de Jeremias, de Isaías, de João Batista, Paulo, como lemos, e do próprio Senhor Jesus Cristo, porque o profeta Isaías, no capítulo 53 do livro dele, verso 3, disse que o próprio Senhor Jesus Cristo foi experimentado no sofrimento, ou, como diz outra tradução, conheceu o sofrimento mais profundo, o próprio Jesus. Quando você olha para a história da igreja, a história recente, você descobre homens e mulheres de fé que passaram necessidades. O próprio Senhor Jesus, o bom pastor, quando esteve entre as suas primeiras ovelhas na terra, ele declarou o seguinte em João 16, verso 33: aqui no mundo, vocês terão aflições. Aqui no mundo, vocês terão necessidades. Mas animem-se, pois eu venci o mundo. Irmãos, um dos enganos mais comuns entre os cristãos de hoje é dizer que se você está prosperando materialmente, isso seria um sinal de que as bênçãos de Deus estão sobre a sua vida, dizem por aí. Tal não é verdade. O que há na Bíblia é um contraste marcante com essa visão. Por exemplo, a carta aos Laodicenses, que nós vamos estudar domingo agora, se Deus permitir. Olha o que Jesus declarou sobre aquela igreja. Aliás, a única igreja que só recebeu críticas do Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 3,17. Vocês, Laodicenses, dizem: sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma. E não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e estão nus. Percebe? Quem olhasse por fora e visse apenas a prosperidade, a riqueza, acharia o quê? A mão de Deus está sobre aquela igreja. E vem Deus e diz: no fundo vocês são infelizes aos meus olhos, são miseráveis, vocês são pobres aos meus olhos, vocês são cegos, vocês estão nus. Então, nem sempre prosperidade física e material, nem sempre ter todas as coisas, nem sempre poder dizer nada me falta, significa que é bênção de Deus. É plenamente possível alguém passar por dificuldades materiais.
É plenamente possível alguém sofrer com saúde e manter ainda assim a alma saudável diante de Deus. Era o caso, por exemplo, de Gaio na terceira carta de João. Terceira carta de João, no versículo 2, diz: amado Gaio, espero que você esteja bem materialmente, espero que você esteja bem fisicamente, tão sadio e tão forte quanto você está no seu espírito. Percebe? É possível você ser pobre e fisicamente doente e ainda assim ter uma alma sadia diante de Deus. Riqueza e saúde não é sinal necessariamente da bênção de Deus. E pobreza e doença não é sinal necessariamente de maldição divina. Portanto, quando Davi declara: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele não poderia estar dizendo que ele seria sempre próspero, saudável, materialmente e fisicamente falando. O homem, segundo o coração de Deus, estava dizendo o seguinte, quando ele disse: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele estava dizendo que mesmo em meio às dores, até porque o Salmo fala dos vales de sombra da morte, mesmo diante das privações, das perseguições, das perdas, das dificuldades mais diversas da existência, apesar de tudo, o Senhor estaria com ele e nada lhe faltaria segundo a vontade de Deus. Ou seja, Davi sempre teria, além da presença do pastor, os sábios conselhos e as sábias orientações do seu Senhor. É isso que Davi está dizendo. Davi jamais estaria pensando que quem tem o Senhor como pastor não tem necessidade. Quem tem o Senhor como pastor atravessa as privações, as perdas, as dificuldades, as lutas, com o pastor ao lado, com o pastor nos tendo no seu colo, sustentando a nossa fé. Philip Keller, que escreveu um belíssimo comentário sobre o Salmo 23, quando ele comenta essa expressão, nada me faltará, ele comentou o seguinte, lembrando que além de teólogo, o Philip Keller foi pastor de ovelhas na região de Jerusalém. Ele diz assim: acima de tudo, o pastor é muito zeloso com seu nome, até ciumento de sua reputação de bom pastor. E ele conta que naquela região, os pastores mediam suas reputações a partir da beleza da pelagem das ovelhas, das lãs, da gordura, da viçosidade. Então ele diz que um criador que se deleita em seu rebanho é o bom pastor. Por ele não existe recompensa maior, nem satisfação mais profunda do que ver suas ovelhas contentes, bem alimentadas, seguras e se desenvolvendo sob seus cuidados. Isso é realmente a vida do pastor, prover tudo isso. Dedica tudo o que tem a essa obra. Ele praticamente se entrega em favor daqueles que são seus. Ele continua: o pastor não poupará esforços, dificuldades e labores, no sentido de proporcionar-lhes a melhor relva, o mais rico pasto, e amplas provisões para o inverno, bem como água pura. Não poupará esforços ou sofrimentos para providenciar-lhes abrigos na tempestades, proteção contra animais impiedosos, doenças contra parasitas, aos quais as ovelhas são tão suscetíveis. Não admira, portanto, que Jesus tenha dito: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E também disse: eu vim para que minhas ovelhas tenham vida e a tenham em abundância. Esse é o bom pastor.
Então, conhecedores da arte do pastoreio de ovelhas naqueles dias dizem que desde o primeiro clarão do dia até tarde da noite, o pastor, totalmente desprendido, se mantinha atento ao bem-estar do rebanho. Diz que ele se levantava cedo, bem de manhãzinha, e ia examinar o rebanho. O primeiro contato do dia do pastor era com a ovelha. Olhos de conhecedor, perspicaz, ele conseguia identificar de cara, em questão de instantes, se alguma das ovelhas havia sido molestada durante a noite, se estava doente, se precisava de algum cuidado. Várias vezes durante o dia, ele corria seus olhos pelo rebanho, certificando-se de que tudo estava bem. Pensando nisso, eu me lembrei de 2 Crônicas 16, 9, que diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar sua bondade, sua força àqueles cujo coração é inteiramente dedicado a Ele. A ovelha tem os olhos do pastor. É isso que importa. Nem mesmo à noite, dizem-nos os conhecedores, nem mesmo à noite o pastor negligencia as carências das ovelhas. Diz-se que o pastor dorme com um olho aberto e o outro fechado, pronto para saltar e proteger as ovelhas face ao menor perigo. E aí eu me lembro do Salmo 121, versos 3 e 4. Ele não deixará que você tropece, aquele que o protege não cochilará, aquele que guarda Israel não cochila nem dorme. Nada faltará às ovelhas do bom pastor. Elas têm o cuidado dele, os olhos dele, inteiramente dedicados a ela. Então a pergunta é, uma vez que nós nos tornamos ovelhas do bom pastor, e uma vez que tenhamos entendido que a expressão nada me faltará não significa que não teremos dificuldades, ao contrário, que em meio a elas nós teremos os olhos do pastor, o cuidado do pastor, a vida do pastor por nós. Uma vez compreendido tudo isso, a gente precisa aprender a forma do pastor providenciar cuidado pastoral. Como é que o pastor cuida das ovelhas? De forma que nada lhes falte. É muito importante isso. E quando a gente olha para o Salmo 23 como um todo, à luz também de outros textos da Bíblia, a gente pode fazer 3 destaques do cuidado ou da providência pastoral. Em primeiro lugar, para garantir que nada nos falte, o pastor leva em conta um dia de cada vez na vida da ovelha. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida, diz o Salmo 23, verso 6. Todos os dias de minha vida. Davi fala de todos os dias de nossas vidas, mas esses dias são vividos de que forma? Um dia de cada vez, ou seja, a bondade e o amor necessários para hoje, virão na medida de hoje. Amanhã, o amor, a bondade e os cuidados serão renovados na medida de amanhã. E assim nós iremos caminhando dia a dia, até chegarmos na casa do Senhor. Os filhos de Deus, as ovelhas de Jesus precisam aprender, gente, a viver um dia de cada vez. A bondade, o amor certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Warren Wiersbe, comentando este salmo, ele disse que a maioria de nós vive a vida como se nós estivéssemos crucificados entre 2 ladrões. Quais são os 2 ladrões no meio dos quais a maioria de nós vive crucificado? À direita, o ladrão dos pesares de ontem,
E à esquerda, o ladrão das preocupações de amanhã. A maioria de nós vive entre os arrependimentos de ontem e as ansiedades de amanhã. O resultado é que não nos regozijamos com o que nós temos para hoje, com a provisão de Deus hoje, o cuidado de Deus hoje, a bondade de Deus hoje, o amor de Deus hoje. Gente, o bom pastor, o Senhor Jesus, prometeu prover para nós, levando em conta um dia de cada vez. Jesus nunca nos disse que nos daria a garantia para amanhã. Ele nos ensinou a orar dizendo: o pão nosso de cada dia, de hoje, a parte de hoje. E quando ele escreve no Sermão do Monte, capítulo 6, Mateus 6, 31, portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas, e basta cada dia o seu mal. Irmãos, às vezes a gente fica tão preocupado com o que Deus vai me dar, ou prometeu me dar amanhã, ou depois de amanhã, que eu esqueço do hoje. Lembre-se, o pastor que não nos deixa faltar nada, ele promete prover para nós, levando um dia de cada vez. A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, com a medida do dia. Segundo, o pastor, ele cuida de nós essencialmente com a sua voz. É assim que ele provê para nós. Essencialmente, o pastor provê para nós com a voz. Olha o que diz João 10, verso 9. Sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, diz o Senhor Jesus. Entrará e sairá e encontrará pasto. Agora, veja o verso 27 de João 10. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. A voz do pastor nos chama. A voz do pastor nos faz entrar pela porta, ele é a porta. A voz do pastor nos faz sair, a voz do pastor nos faz encontrar pasto. A ovelha, ela encontra pastagem quando ela segue a voz do bom pastor revelada na palavra de Deus. Essa ideia não é de Jesus, originalmente falando. Essa ideia já estava clara lá no Antigo Testamento. A ideia de que o pastor essencialmente providencia cuidado, provisão, garantindo que nada nos falte com a palavra. Por exemplo, Eclesiastes. É um texto belíssimo. Eclesiastes 12, versículo 11, diz assim: as palavras do sábio são como haste de ferro. O que é a haste de ferro? Era aquele ferrão, digamos, do boiadeiro que cuida de apartar o gado. Viu aquele ferrão que tem uma ponta com um prego assim, que você usa para tocar o gado? As palavras do sábio são como hastes de ferro que vai nos tocando. E a coleção de seus ditados como pregos bem fixados, que o pastor usa para conduzir as ovelhas. Meu povo, as palavras do Senhor nas Escrituras, as palavras do Senhor na pregação desse púlpito, as palavras do Senhor nos ensinos da escola bíblica dominical, essas palavras são o meio usado por Deus para cuidar de mim e de você. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Primeiro, se eu entender que Ele cuida de mim, levando um dia de cada vez. E segundo, se eu entender que Ele me conduz através da sua voz, da sua palavra.
a ovelha que se aparta da palavra, a ovelha que se aparta da voz de Deus, que não tem contato com as Escrituras, que não ouve mais sermões, que não escuta mais músicas de conteúdo bíblico e teológico, a ovelha que não leva em conta a voz de Deus, emagrece até morrer. Porque o cuidado do bom pastor, ele garante que nada nos faltará com a voz. O pastor usa a sua palavra para conduzir as ovelhas, diz Eclesiastes 12:11. E em terceiro lugar, o pastor, ele nos conduz através de mudanças. Mudanças. O Salmo 23, gente, é marcado por mudanças. Se você ler com cuidado o Salmo, você nota que a ovelha, ora ela está deitada em pastos verdes, em águas tranquilas, ora ela está atravessando o escuro vale da morte. Há momentos em que a ovelha deita no pasto verde, bebe da água tranquila, mas há momentos em que ela caminha com lágrimas nos olhos, atravessando o vale da morte. Ora, a ovelha está na presença dos inimigos, mas no final, ela está na presença eterna de Deus. Não deixe de perceber isso no Salmo. A vida não é composta só de pastos verdes e águas tranquilas. Todos nós atravessamos vales de sombra e de morte. Todos nós enfrentamos inimigos. O que isso ensina para nós? Ensina que a vida é marcada de mudanças. E Deus nos conduz através das mudanças. Ora agradáveis, ora tristes, mas sempre conosco estará o bom pastor. Por quê? Porque no final das contas, ele tem compromisso com uma única coisa. Uma única coisa o Senhor nos prometeu de verdade, e isso Ele não abre mão, e com isso Ele é fiel. Aquele que começou a boa obra em nós, Ele vai terminar. Aquele que nos pegou, nos chamou, nos salvou, Ele vai nos levar à casa do Senhor, onde habitaremos para todo sempre. Essa é a promessa. Agora, até chegar lá, nós vamos atravessar vales de morte. Nós vamos enfrentar perigos e inimigos. Ora estaremos nos pastos verdes, ora nos vales frios da morte. Ora com águas turbulentas, ora com águas tranquilas. Mas lembre-se sempre, nada vai nos faltar nesse caminho, até chegarmos ao destino final. Sabe como é que o Apocalipse descreve essa jornada? Eu não tenho dúvida de que João, quando escreveu e recebeu a revelação do Senhor, tinha em mente o Salmo 23, quando ele escreveu o que está em Apocalipse 7, verso 16. E quem me fez enxergar isso foi o Orlando, com a ordem de culto que ele preparou para o sepultamento da nossa irmã Tilza. Eu nunca tinha enxergado isso, Orlando. E o texto que você escolheu, Apocalipse 7, 16 e 17, diz assim: nunca mais terão fome, nem sede, e o calor do sol nunca mais os queimará. Está vendo? Ao longo dessa jornada pela vida, mesmo com o bom pastor cuidando de nós, alguns de nós, em alguns momentos, teremos fome, teremos sede, o sol e o calor vão nos queimar. Mas nunca mais no céu, na casa do Senhor, onde habitaremos para todo sempre, nunca mais terão fome nem sede, e o calor do sol nunca mais os queimará, pois o Cordeiro que está no centro do trono será seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará de seus olhos toda lágrima.
Irmãos, o que o Salmo 23 nos ensina é que o pastor cuida de nós através das mudanças da vida. O pastor não é bom pastor apenas na hora dos pastos verdes, ele é bom pastor também no vale da sombra da morte. E lembre-se, quem atravessa o vale da sombra da morte, eu gosto do verbo, o verbo é andar. Quem atravessa o vale da sombra da morte precisa se lembrar sempre, não tem como atravessar o vale da sombra da morte correndo, às pressas, é andando, ainda que eu caminhe, ainda que eu ande, o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, levando em conta que Ele cuida de mim um dia de cada vez, levando em conta que Ele cuida de mim usando a sua voz, levando em conta que Ele cuida de mim através das mudanças da vida, ora boas, ora amargas. Agora, além de nos conduzir através das mudanças circunstanciais, o Salmo 23 nos mostra que o Senhor nos conduz, o bom pastor nos conduz rumo ao crescimento, garantindo que nada nos falte. Warren Wiersbe, falando do Salmo 23, ele diz que o Salmo 23 é um resumo da vida cristã. Eu achei tão bonito a forma como ele colocou. Ele diz o seguinte: os versículos 1 e 2 falam da infância da ovelha. A infância da ovelha. Crianças precisam de proteção, cordeirinhos precisam de provisão, e é por isso que Deus cuida com amor dos cordeirinhos quando diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos. Você consegue ver a imagem da mamãe e do papai pegando o bebê e deitando no berço? Ele me faz deitar em verdes pastos. Depois de ter amamentado o filho ao seio, a mãe deita ele e ele dorme em paz. E me leva para junto de águas tranquilas. Deus cuida de nós na infância espiritual. E aí o Wiersbe diz que o verso 3 fala da adolescência, da juventude da ovelha. Nessa fase da vida, as pessoas precisam de direção, precisam de disciplina, e é por isso que o pastor mantém a ovelha no caminho. E o texto diz: renova minhas forças, me guia pelos caminhos da justiça, e assim ele honra o seu nome. Agora eu cresci, estou na adolescência e juventude da caminhada com Deus, e Ele me guiando, e Ele me aconselhando, e Ele me restaurando à medida em que eu vou envelhecendo. E o verso 4, diz o Wiersbe, fala da meia-idade, quando os problemas, quando as perdas parecem nos sufocar, e o texto diz: e mesmo quando eu andar pelo vale escuro da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado, tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, na presença de meus inimigos, unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. E aí vem o verso 6, que fala dos anos dourados da vida cristã. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Gente, é realmente muito bonito de se ler o Salmo dessa forma. Em todas as circunstâncias e em cada etapa da vida, o bom pastor garante que nada faltará às suas ovelhas. Tudo que as ovelhas precisam fazer é viver um dia de cada vez, ouvindo a voz, contentes com o que Ele provê para nós hoje, aqui e agora. Quero terminar contando a história do que um pastor de ovelha teve que fazer com seu rebanho, com uma ovelha do rebanho. Philip Keller conta o seguinte. Ouça essa história, eu achei muito interessante. Tive certa vez uma ovelha, e aqui ele fala de ovelha de verdade, você vai perceber. Ele foi pastor de ovelha de verdade, de rebanho.
Tive certa vez uma ovelha cuja conduta tipificava perfeitamente a espécie de crente sempre insatisfeito com a provisão de Deus. Era uma das ovelhas mais belas que eu tinha. O corpo tinha uma conformação corporal belamente proporcional, forte constituição física, um excelente manto de lã. A cabeça da ovelha se mantinha limpa, alerta, os olhos eram brilhantes e bem feitos, suas crias eram sempre cordeiros fortes que se desenvolviam rapidamente. Mas apesar de todos esses atributos atraentes, aquela ovelha possuía um defeito bem grave. Ela era irrequieta, descontente, uma saltadora de cerca. Tanto era que eu dei a ela o apelido de Dona Inquieta. Aquela ovelha causou-me mais problemas que todo o resto do rebanho. Não importava qual fosse o pasto em que o rebanho estivesse, ela sempre ficava a rebuscar ao longo das cercas ou da linha litorânea. Nós morávamos perto do mar, procurando vãos que pudesse atravessar a fim de ir pastar do outro lado. Não que lhe faltasse relva. Meus campos eram meu orgulho e prazer, nenhum outro rebanho das redondezas dispunha de melhores condições de pasto. Mas para aquela ovelha, a Dona Inquieta, aquilo já era um hábito estabelecido. Ela nunca estava contente com a situação. Muitas vezes, quando conseguia forçar uma cerca daquelas e abrir caminho para o outro lado, acabava encontrando um pasto ralo, queimado, seco, inferior ao meu. Contudo, nunca aprendia a lição e continuava a furar cercas. E se ela fosse a única a fazer isso, já era bem desagradável, mas o pior é que ela ensinava suas crias a fazerem o mesmo. As crias seguiam o exemplo dela e logo se tornavam tão habilidosas na fuga quanto a mãe. Todavia, o pior de tudo era o exemplo que aquela ovelha dava para as outras ovelhas. Em pouco tempo, ela passou a conduzir outras pelos mesmos vãos e pelos trilhos perigosos junto ao mar. Depois de suportar suas tendências más durante o verão inteiro, aquele ano, ao final cheguei à conclusão de que para evitar que o resto do rebanho se tornasse inquieto, aquela ovelha precisava ser sacrificada. Não poderia permitir que uma ovelha teimosa e insatisfeita arruinasse toda a operação da fazenda. Foi difícil tomar aquela decisão, pois eu a amava do mesmo modo que amava o restante do rebanho. Sua força, beleza e vivacidade eram uma satisfação para os olhos, mas certo dia tomei o cutelo e imolei a ovelha. Sua tendência de furar cercas foi detida. Não houve outra solução para o problema. Era uma ovelha que, apesar de meus esforços para dar-lhe o melhor de tudo, ainda queria mais, queria outras coisas. Ela não era como a ovelha que disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí ele aplica o texto dizendo: isso constitui uma séria advertência para crentes insatisfeitos, crentes apóstatas, meio crentes, aquele que deseja obter o máximo dos dois mundos. Muitas vezes, esses crentes têm que ser sumariamente sacrificados. E aí eu me lembro de Corinto, quando Paulo diz que muitos naquela igreja já dormiam, já tinham morrido, porque comiam do pão e bebiam do cálice indignamente. É uma séria advertência. Concluo dizendo que nós devemos confiar no Senhor, deixar que Ele seja o nosso pastor. Ele vai prover tudo de que precisamos. Ele vai nos conduzir, garantindo que nada nos falte. Exatamente como foi declarado em Apocalipse que nós lemos.
Nunca mais terão fome, nem sede, e o calor do sol nunca mais os queimará. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Se o Senhor Jesus for o seu pastor, nada te faltará. Agora lembre-se, Ele cuida de nós um dia de cada vez. Ele não vai dar hoje o que Ele tem só para amanhã. Ele nos guia e Ele provê com a voz dEle, com a palavra. E Ele nos guia através de mudanças, ora boas, ora ruins. Que Deus te abençoe com graça, misericórdia e paz. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Deus, como é bom saber que temos um pastor dessa estirpe. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor cuida de mim e cuida dos seus, dia a dia. As suas ovelhas ouvem a sua voz, elas te seguem, elas entram pela porta, elas saem, elas encontram pastagem. O Senhor é bom, todo o tempo. Em todo o tempo o Senhor é bom. Ó Deus, através das mudanças da vida, o Senhor está conosco. Nas horas alegres, nas horas angustiantes, na riqueza e na pobreza, na saúde ou na doença. O Senhor é o bom pastor. Ajuda-nos a crer nisso e a viver de forma digna, fiel. Porque aquele que começou em nós a boa obra, vai nos levar para o céu. E habitaremos na casa do Senhor, para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém.